Eu tava pensando, qual foi o momento que o pessoal que me acompanha no Instagram mais gostou da viagem? Uma outra doideira que tem aqui são essas privadas que tem um monte de botão e tem um jato de água para você que é do grupo que vai no banheiro e fica com a impressão de que tinha que ter tomado banho. Isso aqui é para isso. Você aperta o botão e vai um jato lavatório. Eu vou fazer o experimento, se é que vocês me entendem. Tem 3 velocidades aparentemente aqui. Sei lá. A chuvinha, o furacão e sei lá, aqui é tipo a cólera do dragão aqui de água. Eu vou tentar ir no meio, porque é moderado, né? Não é nem pouco nem muito. Vamos ver. Eita! Nossa, mano. Nossa! É a laser o negócio, ele já achou o olho. Ai, caceta. Puta merda. Fecha, desliga. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Especial hoje porque eu estou aqui em Shibuya, em Tóquio. Hoje nós temos aqui ao fundo... Só um minuto porque tem muita gente passando. Dribla. Nós temos ali a estátua do cachorro do filme Sempre ao Seu Lado. Conhece essa história? Deixa eu só me reorganizar aqui. Toca a vinheta aí que tá difícil. Sempre ao Seu Lado. Hachi, A Dog Story, filme de 2009 dirigido por Lasse Hallström e protagonizado por Richard Gere. Apesar de nós estarmos falando de um filme na qual se passa nos Estados Unidos, a sua temática é toda inspirada numa história, inclusive em um filme originalmente feito no Japão. Já nós vamos entender por quê. O filme conta a história do professor Parker, protagonizado por Richard Gere, que é um professor universitário que um dia, na estação de trem, na qual ele pega todos os dias o trajeto de sua casa para o trabalho, ele encontra um filhote de cachorro, especificamente um Akita, um filhote de cachorro de uma raça japonesa que originalmente era apenas destinada para uso, né, apenas para cuidados da realeza japonesa. Ele estranha, né, o pequeno filhote ali, que na verdade ele estava perdido porque ele foi enviado do Japão como um presente para alguém nos Estados Unidos, porém ao longo do trajeto, né, do transporte, ele saiu, a sua gaiola cai, abre e ele escapa ao longo do trajeto e acaba ficando meio que perdido, perambulando ali na região da estação. Ele acaba acompanhando o cachorro apenas naquele trajeto mais simples, né? Vendo que ele o acompanha, né? Quando ele está caminhando ali na região da própria estação, mas ele começa a pegar afetividade por ele e acaba levando para casa. E o adota, apesar da contrariedade da vontade de sua esposa. Acontece que o cachorro, o Akita, ele é uma espécie que é muito apegada, muito afetiva ao seu dono. E a relação entre eles vai começando a ficar cada vez mais estreita. Talvez você diria como qualquer relação entre um dono e o seu cachorro, porém, um episódio aqui vai mudar toda a história. Um dia, o professor, indo mais uma vez para o seu trabalho, né, sempre ao longo desse processo casa-estação, o pequeno cachorro, que era batizado de Hachi, nome que estava em sua coleira já, ele sempre faz o trajeto de ir até a estação, levando-o e, curiosamente, voltando também no horário da tarde, quando ele começa a perceber qual é o retorno dele, mais ou menos o período do retorno. Acontece que um dia o professor Parker ele sofre um ataque do coração, ele acaba morrendo na universidade e não retorna. E Hachi ficou esperando por ele ali em frente à estação sem sair de lá. Ficou sentado no mesmo lugar que ele sempre esperou o seu dono e ficou aguardando sem o seu retorno. A história, para mais que você ache assim, nossa, que história legal, poxa, né, uma questão sobre cachorro, eu gosto de cachorro, que história bacana, pô, mas cheio de exageros. Por mais que você ache um exagero, é uma história real. E aí vamos entender onde acopla com aquele primeiro vídeo que você viu no início dessa publicação. O Hachi, na verdade, é um personagem real, né? E a sua transmissão aqui
feita para o filme, apenas uma adaptação para o público ocidental, falando de um cachorro que foi enviado para os Estados Unidos e acabou sendo perdido no meio da estação. A real história fala de um cachorro, no caso inclusive com o nome de Hachi, chamado de Hachiko. O ko é uma espécie de um diminutivo, né, no japonês, como se nós chamássemos de Hachizinho, né, com uma forma carinhosa de tratar o cachorro. É um personagem real, que realmente vivia na cidade de Tóquio e fazia esse trajeto cotidianamente, indo com o seu dono até a porta da estação e aguardando ele no retorno. O professor Ueno, o personagem real, ia todos os dias para o trabalho embarcar na estação de Shibuya, aonde, em frente à saída, o pequeno Hachi, ou Hachiko, sentava-se ali aguardando a sua chegada no final da tarde. Essa história real originou uma comoção entre as pessoas que acompanhavam e percebiam que o cachorro ficava sentado cotidianamente no mesmo lugar, e ao perceberem que ele estava sozinho agora, sem o retorno do seu dono, e após a morte do animal, do Hachi, colocou-se hoje no lugar uma estátua. No caso, a que você viu aqui no início do vídeo, o que você está vendo na foto, não é a original. A original foi derretida no período da Segunda Guerra Mundial, mas foi feita uma réplica posteriormente, que coloca ele na posição sentada no local onde ele ficava aguardando o professor Ueno. A cidade de Tóquio, pano de fundo da história real do filme Sempre ao Seu Lado, é uma grande cidade, especificamente hoje considerada uma das maiores do mundo. Os números, você provavelmente, se fuçar a internet, vai encontrar dados chamando de maior cidade do mundo, uma das maiores cidades do mundo. Vamos explicar, inclusive, aonde dão essas imprecisões nos dados. Fato é que Tóquio, a capital japonesa, é uma cidade que tem muitas coisas para a gente perceber, entender e estudar para nós, aplicando inclusive em características geográficas aqui do Brasil. A cidade de Tóquio é uma metrópole. Metrópole, vamos entender que todo mundo, no geral, tem na cabeça o que é uma metrópole. Só que geralmente a gente associa, a metrópole é uma cidade grande. Só que a gente pode expandir muito mais além disso, até mesmo porque não é o tamanho dimensional da cidade especificamente que é o principal aspecto que define o conceito. Metrópole é o nome que nós damos para as cidades que possuem uma grande capacidade de poder de polarização urbana. Polarização, vamos pensar num contexto de uma aula de física com relação à parte dos ímãs, de atrair. São cidades que atraem pessoas de outras para si. Atraem porque são pessoas que no cotidiano vão buscar trabalho, estudar, vão ao médico, vão fazer compras, vão buscar aspectos de diversão em geral, quer dizer, são várias opções de serviços urbanos que essas cidades acabam oferecendo. Acontece que as cidades do seu ao redor, do seu entorno, no geral, têm estruturas urbanas menores, com ofertas menores em quantidade e em qualidade. Isso acaba originando um fluxo de rede urbana. Ou seja, pessoas que vêm dessas cidades do entorno vão em direção para ela cotidianamente. Isso vai originar o que chamamos de região metropolitana. Ou seja, região metropolitana é o conjunto de uma metrópole e todas as cidades do seu entorno na qual se emite um fluxo constante de pessoas, de mercadorias, de capitais e que transformam-se basicamente em um único tipo de unidade urbana. O que define o poder de polarização de uma cidade é justamente essa diferenciação que ela tem no seu poder estrutural de concentrar mais empregos, universidades, centros de compra e, falando num contexto mais moderno, inclusive, bolsas de valores, estruturas de transporte diferenciadas como avião, trens de alta velocidade, que tem capacidades de prolongamento que atingem áreas geográficas mais expandidas. Talvez você, de acordo com o local de onde você me assiste hoje, pode imaginar, pode internalizar situações no seu cotidiano. Talvez você viva já numa cidade de grande porte metropolitano e pare para pensar em quantas pessoas vão cotidianamente para esta cidade em busca desses diversos tipos de serviços. Ou o inverso, se você vive numa cidade que não pode ser considerada uma cidade metropolitana, imagine quantas vezes você precisa ir a outra cidade. Pense por que você vai lá. Para fazer o quê? Como que ela é diferente em questão deste porte estrutural? Aos que já ouviram que Tóquio é a maior cidade do mundo, vamos entender que este dado faz referência à megalópole de Tokaido.
que é a maior megalópole do mundo com a reunião de mais de 80 milhões de pessoas. Só que aí nós temos mais um conceito novo. O que é megalópole? Megalópole é o conjunto que nós damos para o processo de conurbação entre mais de duas metrópoles. Novos nomes aqui. Então, primeiro, o que é conurbação? Conurbação é um processo que nós dizemos que é o processo de continuação e prolongamento de área de urbanização. Vamos pensar em situações assim, de acordo com o local onde você vive, vamos pensar em situações, primeiro, imagine quando você vai de um ponto para a chamada capital. Eu vou indo para a capital, vou fazer alguma coisa lá na maior cidade que tem na região. Imagine que entre uma cidade e outra você tem uma área totalmente urbanizada no entorno, porque tem moradia, porque tem comércio, porque tem indústria. A área que margeia o trajeto tem urbanização. Agora vamos imaginar uma outra situação. Pense quando você disse, eu vou lá para o interior. Quando você foi ao interior, você pegou uma rodovia, pegou uma estrada que tinha muito verde. Não necessariamente verde, uma vegetação, porque às vezes a vegetação não está na sua tonalidade esverdeada, dependendo de onde você viva. A ideia é que o trajeto indo em direção ao interior, ele não tem continuidade entre duas cidades. Quando você sai de uma cidade indo para a grande, você vai encontrar isso porque você tem um processo de conurbação. Então, de novo, conurbação é quando a gente tem a junção de manchas de áreas de urbanização diferentes. São duas cidades, três mais. Habitualmente, a gente tem isso entre a metrópole e as cidades do seu entorno que compõem a região metropolitana. Agora, o conceito de megalópole, ele envolve, então, o processo de conurbação entre mais de duas metrópoles. Ou seja, quando você tem, ao longo, por exemplo, da Tokaido, da megalópole na qual nós estamos falando, Tóquio é a principal, mas ao longo de todo o trajeto por onde há principalmente a passagem do Shinkansen, o chamado trem-bala japonês, você tem uma interligação, uma conectividade muito facilitada entre diversos outros centros urbanos que são tão importantes quanto Tóquio ao longo do caminhar pela ilha de Honshu. Agora, vamos dar uma olhadinha em Tóquio? Você quer dar um rolê comigo? Eu passei por algumas partes da cidade. Óbvio que se você for conhecer Tóquio como uma completude, é muito mais do que isso que eu acabei vendo lá em questão de alguns dias, 4, 5 dias. Então, eu tenho aqui algumas imagens, acompanha com a gente alguns vídeos dessa minha passagem pela cidade e vamos acompanhar algumas curiosidades sobre a dinâmica da tal da maior megalópole, parte da maior megalópole do mundo. Vamos partir, inclusive, de Shibuya, o bairro onde temos ali a estátua do Hachiko. O curioso é que talvez alguns já tenham visto ou ouvido falar, visto uma foto, Shibuya é considerado o cruzamento urbano mais movimentado do mundo. Dá uma olhadinha nesse vídeo. É um monte de faixas de pedestres cruzando ao mesmo tempo quando o semáforo para os automóveis fecham. E como se trata de um centro comercial importante, é muita gente passando ao mesmo tempo, loucamente. Bom, no café da manhã de hoje veio um negócio que eu não consigo identificar o que é. Uma embalagenzinha, tem um boneco com uma raquete de tênis. Tá fechada. Vamos ver o que é. Eu sei o que é. Eu já vi isso aqui na internet já. É soja fermentada. Tipo quase podre. Acho que não foi uma boa. É grão de soja. Mano. Eita porra. Nossa, velho. Cacete. Aí tem um molinho. Agora tem que mexer. Nossa, velho.
Nossa. Nossa. 自分の動きとゲームのキャラクターとの動きが連動するんです。さらにゲームを進めていくと敵キャラが登場。スクワットなど指令に合わせて体を動かすことで敵を倒すことができるんです。ステージはなんと250以上も。辛いけど楽しいからどんどんクリアしたくなっちゃいます。渋谷の人にもおすすめのエクササイズグッズが。こちらの商品です。これは何ですか？はい、こちら一つでいろんなトレーニングができるんです。場所を取らない、その名もワンルームスライダー。足を手を乗せて床の上をスライドさせるだけ。鍛えづらい背中のトレーニングや全身を使った腹筋のトレーニングが。Aqui no Japão é muito comum maquininhas como essa, onde estão espalhadas em vários lugares, que nem aqui, onde está aparentemente um bairro, né, residencial, pra gente bastante inusitado você ter um tipo deste, né, comercial, simplesmente aqui parado, né, no canto da rua. Eu vou mostrar aqui, a gente vai pegar uma bebida. O que está marcado em azul é bebida gelada, está marcado em vermelho é bebida quente. O que eu pego aqui? O duro é entender o que está escrito nisso aqui agora. Vamos lá, vou pôr dinheiro. Tá ok? Eu vou pegar esse daqui só porque eu achei legal a embalagem. Ele vai me dar o troco aqui. Mas bubble com tapioca, né? Olha essa prateleira cheia de Kit Kat com sabores diferentes. Flor de cerejeira. Esse eu não faço a menor ideia do que é. Chá verde. Sorvete? Não entendi nada. Não dá pra entender nada. Tem mexerica aqui. Morango. Pudim. Algum treco vermelho ali. O que é isso aqui? Halloween Break. Iogurte. Batata doce aqui embaixo. Saquê. Tá gravando? Ah, tá. Então aqui eu vou tirar um palitinho. E achar uma gaveta. E agora lascou pra achar esse desenho. Dentro tem uma mensagem, que pode ser coisa boa ou coisa ruim. Fortuna regular. Vamos ver se é bom esse arroz. Jogo de Famicom. Cavaleiro do Zodíaco. Nossa. E aí, você vive em uma grande cidade ou uma cidade menor? Você se enquadrou nessas características do que a gente falou hoje aqui? Você gostou de dar uma olhadinha em Tóquio? Tóquio é uma cidade sensacional, é enorme. Eu acho que o grande trunfo para nós aqui, comparando com o Brasil, é que a dimensão dela, ao contrário de grandes cidades que a gente tem no Brasil, não só aqui, em vários outros lugares do mundo, é sua funcionalidade. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que as grandes cidades, elas estão inchadas, infladas, elas não têm praticidade, não têm funcionalidade. Mas Tóquio, apesar de ter esse grande, massificado de pessoas, ela tem um grau de funcionalidade para várias coisas que é impressionante. Vale conferir um dia quando você quiser ir marcar a sua próxima expedição geográfica.
E eu faço o convite para vocês, então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu curtir, compartilhe com os seus amigos. E, antes que eu me esqueça um detalhe, talvez você pense, no Brasil não tem megalópole? Não há um consenso de que mas há consenso de que está em formação uma megalópole aqui no Brasil. Rio-São Paulo. O trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo está em processo de expansão urbana pela região no que a gente chama de Vale do Rio Paraíba do Sul, ou podemos usar o endereço também da rodovia Presidente Dutra. Então, se não há ainda, como muitos geógrafos, inclusive eu acho também que tem muito ainda a urbanizar, a crescer, mas como está em processo a tendência é que se transforme em uma também. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!